Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse carinha aqui. Óbvio que ele tá um pouquinho feio. Ah, mas Siqueira, por que você fez uma capa dessa que parece que ele foi achado no lixo? Pra proteger ele, meu caro. Ele tá protegido, tá feio, mas tá funcional e ele tá protegido. Então, se você chegou aqui nesse vídeo, significa que você está atrás do MP3 e o meu quarto tá nessa zona. Por quê? Eu acho que dá pra ver aqui, né? Minha gata resolveu que ia cavar um buraco na minha cama, então tá em obras aqui no quarto. E aqui está o MP3 que eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo de hoje. E como eu falei no início desse vídeo, eu fiz essa capa aqui pra ele justamente para proteger. Porque ele é muito pequeno e ele é muito fininho. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como que ele tá. Sim, ficou meio feio. Convenhamos que ele não está no auge da beleza dele. Mas a pegada dele ficou muito boa e vai proteger ele de quaisquer arranhões que ele possa vir a ter, né? Porque fica no bolso, fica na bolsa, enfim. Ele tá aqui. Ele é bem pequenininho, como vocês podem ver. Inclusive ele veio com um plásticozinho aqui na tela, tá bom? Que eu não tirei justamente porque eu não quero arranhão. Inclusive tá até com um pouquinho de bolha aqui na lateral, porque ele já levou até algumas quedas aqui por conta das minhas gatas. Mas vamos passar aqui pra construção. Os botões vocês podem ver aqui que são bem firmes. Tem até esse cliquezinho um pouco alto. Aqui atrás, ele coisa assim muita marca de dedo. Ele é tipo C, tem essa chavinha aqui, ó, que serve pra ligar. Vocês vão ver que ativou ela, ele vai ligar, e desativou, ele não liga, porque pressionando o botão do meio ele consegue ligar. Aqui do meio tem o cartão SD, que no caso eu coloquei esse cartão SD aqui de 2 GB de memória. Deixa eu ver se tá focando. Tá focando. 2 GB de memória, era um cartão basicão que tinha aqui em casa, então eu só peguei, coloquei algumas músicas e vi se tava testando, se tava funcionando, né? Eu fiz ali o teste, se tava prestando realmente ou não. E tava, tá bom? Pelo menos aqui o meu MP3 chegou tudo funcionando, tá bom? Agora vamos passar pro que veio de fato aqui na caixa. Uma caixa bem simples aqui, quase toda branca, como vocês podem ver. Veio um saquinho, ele veio dentro desse saquinho, veio o manual, que não pode faltar. E veio esse plástico, junto com eles veio mais o quê? O cabo de carregamento tipo C, porque ele é mais moderninho, né? Na verdade é um MP4, então veio o cabo tipo C. E o que não pode faltar, veio o fone de ouvido, tá bom? Eu achei que foi de bastante qualidade, pode ver aqui a construção dele. É um plastiquinho basicão, ele tem a entrada P2, não tem microfone, tá? E uma coisa bem legal de vocês repararem em fone de fio, que quando não tem microfone, tem só esses 2 tracinhos aqui, tá bom? Quando tem o terceiro aqui embaixo, significa que ele vem com microfone. E por mais básico que ele seja, eu achei o som dele assim relativamente bom, tá? Não é lá essas Coca-Cola, mas dá pra você escutar se você não tiver um outro fone de fio. Porém, como ele é MP4, ele tem Bluetooth aqui 5.0, tá bom? Então ele vai conectar em qualquer fone Bluetooth que você tiver aí pela sua casa. Como eu falei, aqui embaixo tem a chavezinha, você arrasta ela pra cá e você vai ligar, tá bom? Tá aparecendo aqui a tela. Tá um pouco escuro porque eu já configurei algumas coisas aqui nele, então eu vou voltar pra cá e vou mexer um pouco aqui na luz pra poder vocês conseguirem enxergar. Até porque não é porque ele é um MP4 muito baratinho que não tem como configurar esse tipo de coisa, tá bom? Tem como você colocar a luz desde o nível 10 ao 100. Então deixa eu ajeitar aqui na câmera pra poder vocês enxergarem e dá pra aumentar mais um pouquinho aqui o brilho, aqui ó, em 100 dá pra ver as coisas bem nítido na luz do sol. A telinha dele é simples, mas dá pra enxergar bastante coisa. Dito isso, vamos aqui para as funcionalidades dele. Ele tem aqui Bluetooth, como vocês podem ver, dá pra gente enxergar todos os arquivos que tem aqui. Inclusive você consegue baixar imagens, como eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? É um formato muito específico de imagem, não fica numa boa qualidade, porém dá pra você colocar imagens, e como ele é um MP4, você também consegue colocar vídeos, ou seja, você consegue baixar videoclipe, você também consegue colocar rádio, como tem aqui, né? Só que a rádio só vai funcionar com o fone de fio, tá bom? E também você consegue ler livros, tá? Você consegue abrir e-books aqui nele também. E agora sobre a função de conexão via Bluetooth, você basta apertar ali em cima, ligou o Bluetooth dele, ele vai procurar os fones que estão disponíveis aí perto de você. O meu aqui é o TWS, já apareceu porque eu já tinha conectado, porém ele aparece aqui desligado. Uma coisa que eu tenho para falar aqui dos botões, né, das teclas que tem aqui para você apertar, é que elas fazem um sonzinho um pouco alto. Mas isso daí com o fone de ouvido não incomoda em absolutamente nada. E se você tiver em dúvida com relação ao tamanho dele, pode ter certeza que ele é extremamente piquitucho. Tanto é que com a capa ele aparenta ser um pouco maior, tá bom? Porque ele é fino e bem pequenininho mesmo, quase do tamanho do fone de ouvido.
E aí com a capa ele parece ter um pouquinho mais de tamanho ali e melhora inclusive a pegada. E bom, bora falar um pouco aqui sobre as músicas. Eu vi muita gente falando se dava ou não para colocar playlist, e bom, dá, porém você tem que fazer isso aqui na configuração do seu cartão SD, ou seja, fazer uma pasta somente para suas músicas e fazer outra pasta, por exemplo, aqui eu tenho uma pasta somente de jazz, vou clicar aqui em cima para vocês verem que eu coloquei as músicas de jazz. Quando o MP3 reconhece seu cartão SD, ele faz a leitura das músicas como um todo. Então, se você quiser acessar apenas a playlist, por exemplo, aqui eu coloquei a playlist de jazz, você faz o quê? Vai naquele coisa de arquivos, clica em ver e clica somente na playlist que você selecionou. Uma coisa que eu esqueci de falar é que ele funciona como caixinha de som, ou seja, se você não tiver nenhum tipo de fone com ou sem fio, você pode só colocar a música para tocar e ele tem a saída de som por trás. E por falar em música, ele também tem um modo aleatório, tá bom? Tem alguns menus secretos que você pode ativar aqui, por exemplo, segurou a tecla M e avançar. Você ativa alguns menus aqui secretos e você consegue, por exemplo, aqui é para voltar, chega aqui em reprodução, você consegue mudar a velocidade da música. Nessa opção aqui, você consegue colocar em repetir, ou seja, ele vai tocar na sequência que tem, né? Músicas 1, 2, 3, 4, ele vai tocar na sequência, ou então você pode colocar no modo aleatório, dentre outros modos aí que tem também. Por exemplo, ele tem um modo equalizador, ou seja, ele consegue modificar o tom das músicas, a batida no caso. Aqui é para salvar a parte favorita da música, caso você tenha algum interesse. Porém, esse tipo de informação não acaba salvando nele, porque ele não tem memória interna. Aqui é para colocar nos favoritos, mesma situação, acaba não salvando neles. E aqui o bendito do equalizador. Tem várias e várias funções aqui no equalizador. Eu achei que tem bastante até, eu não sabia nem que poderia ter isso no MP3. E basicamente o que me agradou foi só a popular e a clássica. O resto não muda quase nada, pelo menos nas músicas que eu estou escutando. E quando você entra aqui, né, em músicas, ele tem algumas outras funções. Por exemplo, aqui pesquisa automática, não sei para que serve. Meus favoritos, as músicas que você salvou como favorito, mas pelo menos o meu MP3 ele acaba não guardando essas informações. Então, se eu quiser salvar dos favoritos para fazer uma playlist, é muito mais fácil eu fazer a própria playlist, entendeu? No cartão SD mesmo, justamente porque não salva esse tipo de informação. Quesito bateria, o que é que eu tenho para falar? Até agora, na cronometragem que eu fiz ligando, desligando, escutando ele um pouco, aqui na caixa não fala nada, tá bom? E o que eu fiz foi, eu tô ligando o cronômetro do meu celular toda vez que eu ligo ele, ou seja, toda vez que eu estou com ele ligado, aqui a gente pode desligar, eu ligo ele e basicamente até agora já foram 7 horas escutando música. No anúncio prometia 40 horas escutando a música. Não sei se isso é verdade, vou testar e vou colocar aí nos comentários se isso vai funcionar ou não. E falando agora sobre baixar as músicas, né, a parte de baixar as músicas, eu utilizo esse adaptador aqui, né, que ele tem para cartão SD, essa entrada grande aqui, e para micro SD, que no caso aqui é o do MP3, que é essa entrada pequena que tem. Ele pode ser USB-C, ou seja, ele tem aqui a entrada tipo C, e ele tem a entrada USB, que é a entrada maior que fica aqui do outro lado. Eu conecto ele no computador, coloco o cartãozinho aí, baixo as músicas pelo YouTube, e do YouTube coloco no... tá baixado, né, no sistema do computador, coloco no cartão SD. Eu fiz uma pasta com algumas playlists e é assim que eu acabo baixando as músicas. Para concluir aqui esse vídeo, eu gostaria de dizer que vale a pena você investir nele se você quer sair de streams, né? Por exemplo, eu acho super errado você pagar um aplicativo para você poder escutar música. Então, eu preferi optar pelo MP3. Não sei se vocês gostam de Spotify da vida. Eu, por exemplo, eu usava o eSold, então eu pagava cerca de R$75 aí por ano. Ele deu uma aumentada, então eu pensei assim, esse MP3 aqui me custou R$67,90, com o frete dá para arredondar para R$69. O que ainda me saiu barato, caso ele dure mais de um ano, né? Então eu espero que ele dure mais de um ano, porque R$76, R$75,99, né? Eu pagava o aplicativo de música. Então isso significa que, se ele durar aí mais de um ano, pelo menos 1 ano e meio, 2, porque o cartão de memória... uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Eu não vou ter todo o trabalho de tirar a capa agora, mas o cartão de memória eu tive que tirar, porque aquele cartão de 2 GB... eu tentei baixar mais música e não deu. Coube aí mais ou menos umas
200 músicas, 220. Porém, tudo ao todo, né, que tinha na minha playlist, eram 340 e pouco. Eu não me lembro ao todo quanto que era. Enfim, troquei para um de 256 GB, por mais que recomende usar só até 64. Porém, eu creio que 64 estejam falando ao todo, né, de música, vídeo, imagem. Aqui eu utilizei o de 256 GB, porém, eu tô utilizando aí, acho que uns 2 GB e meio de... Acho que 3, que depois eu botei mais música de memória. Então, tô utilizando pouco. Eu tive que trocar o cartão. E é isso que eu tinha pra falar aqui pra vocês pra concluir esse vídeo. Existem outros MP3 no mercado, porém, tem uns que são muito baratinhos, então tem pouca qualidade. E o diferencial desse é justamente ele ser MP4 também. Ele conecta fone via Bluetooth, como vocês viram aí no vídeo, que é uma enorme vantagem. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até o final. E já que você chegou até aqui, desce para comentar ideias de vídeo que você quer ver aqui pro canal. Aproveitando que você desceu, se inscreve, deixa teu like e dá uma olhada no primeiro comentário fixado. Tamo junto, é isso e até o próximo vídeo.